Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós temos mais uma aula de matemática e na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre as medidas de comprimento. Vamos começar? Há muito tempo, quando ainda não existiam instrumentos de medidas, as pessoas costumavam medir o comprimento usando partes do corpo. Mãos, como o palmo e o polegar, pés, os passos e os braços. Bom, aí vocês estão vendo três imagens. A primeira imagem é utilizando os pés, né, para saber mais ou menos o tamanho, se precisasse fazer um sapato, alguma coisa assim, uma meia. O segundo, vocês estão vendo marcas de passos na praia, né? Antigamente, eles marcavam, né, de acordo com, exemplo, na praia mesmo, né? Eles marcavam de acordo com os passos que eles faziam na areia, tá bom? Claro que eles caminhavam um pouquinho mais distante da água, né? Porque se vier uma onda, acaba apagando. Ou então eles marcavam, né? Tem a história de João e Maria, que eles entraram na floresta e eles foram marcando com pedaços de pães. Então, antigamente os homens a marcavam também, tá? Pedaços de gravetos ou pedaços de tecidos amarrados nas árvores para eles saberem quais foram os caminhos que eles fizeram. E na terceira imagem vocês estão vendo uma mão, né? Quando a gente conta do dedão até o nosso dedinho, nós estamos contando um palmo, tá? Eu não sei se vocês já brincaram de bolinha de gude, tá? Mas quando a gente brinca de bolinha de gude, nós podemos marcar um palmo para poder jogar essa bolinha de gude. Em um palmo a gente conta, como eu disse, do dedão até o dedinho. Então, antigamente, é assim que as pessoas costumavam medir os comprimentos das coisas. Hoje, as medidas são mais exatas, pois são feitas com instrumentos mais precisos, tá? Ou seja, são feitos com instrumentos próprios para que nós possamos tirar comprimento das coisas. Nós temos a trena, a fita métrica, o metro e a régua. A unidade de medida mais conhecida, pessoal, é o metro. Então, toda vez que a gente vai medir alguma coisa, nós utilizamos o metro. Ele é usado para medir comprimentos ou distâncias e está dividido em centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? Então, se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Se eu tenho 200 centímetros, eu tenho 2 metros, tá bom? E os centímetros, eles são divididos em milímetros. Se eu tenho 100 centímetros, eu tenho 1000 milímetros, tá? Agora, quando nós queremos medir uma distância de uma cidade para outra, nós não usamos o metro, nós usamos a unidade quilômetro. Por isso que quando a gente anda de ônibus, anda de carro, anda de moto, quantos quilômetros tem de Niterói até São Gonçalo? Tem tantos quilômetros. Quer dizer o quê? É a distância de uma cidade para outra, tá bom? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Como, né, fica muito mais difícil nós utilizarmos o metro, né, para calcular a distância de uma cidade de outra, então, a cada 1000 metros, nós temos 1 quilômetro. Então, exemplo, se de uma cidade para outra nós fazemos 4 quilômetros, nós temos, então, 4.000 metros de distância. E todas as vezes que nós falamos sobre a medida de comprimento, nós podemos abreviar essas medidas de comprimento. Exemplo, ao invés de escrever 1 metro, eu coloco 1m. Que M quer dizer metro. Ao invés de eu colocar 50 centímetros, escrever a palavra centímetros, eu coloco CM, que quer dizer centímetros. Ao invés de eu colocar 1000 milímetros, eu posso colocar 1000 mm, que MM quer dizer milímetros. E quilômetros, eu coloco KM. Tá bom?
Vamos repetir. Metro é abreviado com a letrinha M. Centímetro, cm. Milímetro, mm. Quilômetro, km. Observem a imagem aí ao lado. Vocês estão vendo que é uma rodovia, tá bom? Uma estrada. E aí tem o nome de 3 cidades: Bento de Abreu, Mirandópolis e Adredina. Aí vocês estão vendo, Bento de Abreu, 15 km, ou seja, 15 quilômetros. Mirandópolis, 45 km, ou seja, 45 quilômetros. Andradina, 79 km, ou seja, 79 quilômetros, tá bom? Então, toda vez que vocês forem viajar, vocês prestem atenção nessas placas, que sempre vão estar, falando sobre quantos quilômetros faltam de uma cidade para outra. Bom, agora eu peço que vocês observem quantos centímetros têm os metros. 1 metro é igual a 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. 3 metros, 300 centímetros. 4 metros, 400 centímetros. 5 metros, 500 centímetros. 6 metros, 600 centímetros. 7 metros, 700 centímetros. 8 metros, 800 centímetros. 9 metros, 900 centímetros. Bom, vamos voltar a falar sobre os instrumentos que nós usamos para poder medir as coisas, tá bom? Prestem atenção. A régua que nós utilizamos na escola conta os centímetros e geralmente vai até 30 centímetros. Então, pessoal, a régua que nós usamos na escola é o mais apropriado para a gente poder levar, de um lado para o outro, porque dá dentro da mochila de vocês, da bolsinha de vocês, E acaba se tornando mais fácil da gente estudar as medidas, tá? Só que essa régua, geralmente, só vai até 30 centímetros, ou seja, ela não chega a 1 metro, tá bom? E aí, vocês percebem aí do lado, do número 3 até o número 4, nós temos 1 centímetro, tá bom? De 0 até 1, 1 centímetro. De 1 até 2, 1 centímetro. E aí vai contando. E essas linhazinhas que vocês estão vendo, menorzinhas, elas são os milímetros, tá bom? Os milímetros, eles ficam entre os centímetros, ok? Com a trena e o metro, podemos medir o quê? Uma parede, uma porta, uma janela. Ou seja, esses dois instrumentos de medida são mais utilizados pelas pessoas que constroem as casas, tá? Pelos pedreiros, pelos arquitetos, pelos engenheiros. A fita métrica é muito usada pelas costureiras para medir os comprimentos do corpo, como cintura, tamanho dos braços, pernas e os tecidos. A fita métrica, pessoal, ela é bem molinha, tá? Ela parece até um tecido mesmo. Acaba sendo mais fácil, para as costureiras, porque elas podem levar para todos os lugares com mais facilidade, tá bom? E ela é melhor para medir o tamanho de um braço. Eu quero fazer um casaco casaco, né? Casaco tem manga comprida. Então, ela é mais fácil de quê? De medir o braço inteiro, tá bom? Porque ela dobra, vocês estão vendo aí, ela é bem molinha mesmo, tá bom? Bom, pessoal, existem muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que nós compramos a metro e muitas das vezes a gente nem sabe. Então, vocês vão aprender hoje, tá? A fita, uma fita, fita de cetim, a gente compra o quê? A metro. Tecido, corda, fio, esse fio, que fica dentro da nossa casa, por dentro da parede, a mangueira, arame, aquele arame que serve para poder cercar algum lugar. Tudo isso nós compramos a metro, tá bom? Os comprimentos, eles têm as formas certas de serem lidas, tá bom? Então, agora vocês vão ver a leitura das medidas de comprimento. 20 cm é o quê? 20 centímetros. 40 cm
nós lemos 40 centímetros. 50 cm, nós lemos 50 centímetros. 1,60 m, nós lemos como 1 metro e 60 centímetros. 3,15 m, nós lemos 3 metros e 15 centímetros. Por quê? Porque, pessoal, quando tem essa vírgula, o que vem antes da vírgula representa os metros. E o que vem depois das vírgulas representa os centímetros. Mas a gente só coloca o M. Por quê? Porque metro é maior do que centímetros, tá bom? Então, vamos ler novamente. 1,60 m, 1 metro, que é o número que vem antes da vírgula, e 60 centímetros, que é o número que vem depois da vírgula. 3,15 m, 3 metros, que vem antes da vírgula, e 15 centímetros, que vem depois da vírgula. E 3 km é igual a 3 quilômetros. Olha ao lado dessa família, o pai, a mãe e a filha. Ou eles podem ser irmãos também, tá bom? Vamos ver a medida de comprimentos deles. O pai tem 1 metro e 75 centímetros. A mãe, 1 metro e 60 centímetros. A filha, 1 metro e 30 centímetros. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma coisa. Vamos treinar aquilo que nós aprendemos na aula de hoje, ou seja, as medidas de comprimento. Façam as atividades pedidas, tá bom? Lá na plataforma digital. Tem atividade no livro e tem atividade no formulário, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria e tenham entendido a matéria. Eu desejo a vocês bons estudos, um grande beijo da tia Laís e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!